Fala aí, torcedor, que notícia que a CBF soltou, o seu novo presidente. Cara, que bomba. Não sei se vocês têm acompanhado, mas tem algumas notícias, né, que a CBF, algumas medidas, né, que a CBF anunciou, extensão da série D e C, mais curtos os torneios estaduais, um torneio novo para quem não estiver na Sul-Americana e na Libertadores. Mas a notícia que eu quero abordar aqui é sobre o fair play financeiro. Em novembro agora, eles estão em fase de estudos, em novembro agora eles vão anunciar como vai ser o esquema de fair play financeiro aqui no Brasil. E eu vou te explicar e vou dizer o porquê os nossos rivais podem começar a rezar, porque realmente eles vão precisar, cara. Fair play financeiro simplesmente vai evitar de que clubes como Corinthians, São Paulo e Santos, para pegar somente os 3 exemplos dos clubes de São Paulo, parem de fazer contratações que eles não podem. Um exemplo é, se por um acaso o fair play financeiro já tivesse instalado no Brasil há 2 anos ou há 1 ano, vamos pegar o Corinthians, Memphis não estaria lá, Yuri Alberto não estaria lá, Thales Magno, que nem tá jogando, mas né, é um jogador que veio dos Estados Unidos lá e veio caro, não estaria lá. Então são vários jogadores, só para citar o exemplo de 3, São Paulo, Lucas, Oscar e companhia limitada não estariam jogando no São Paulo e no Corinthians, respectivamente. Porque o fair play financeiro, ele coloca regras de você pode investir o que você arrecada. E o que está acontecendo? São Paulo e Corinthians, eles arrecadam muito, mas eles têm dívidas exorbitantes. Tem muitas dívidas. Só o Corinthians lá deve mais de 1 bi de estádio. O São Paulo também está com a dívida altíssima. E eles continuam fazendo investimentos altíssimos e tendo times que esse ano o São Paulo não está nada bem, né? Até fez contratações bombásticas aí, trouxe o Oscar, o Lucas já veio antes. O Corinthians que, né? É Memphis, é Yuri, são times que estão com esses jogadores e se o fair play estivesse aí, eles não poderiam ter contratado esses jogadores. Por quê? Porque de acordo com o fair play financeiro, se você tem pendências, você não pode investir em jogadores caros. Ou seja, muitas pessoas antes pensavam que, eu já escutei inclusive essas frases de alguns torcedores, quando instalar o fair play financeiro eu quero ver o Palmeiras fazer esse time que tem aí, ou o Flamengo, né, que é o outro destaque hoje do futebol brasileiro. É pelo contrário. O Palmeiras, para citar o Palmeiras, ele pode fazer esses investimentos porque ele está com as dívidas controladas e arrecada muito. Então, se ele arrecada muito, ele pode investir o que ele arrecada, porque ele não tem mais outras pendências de dívida. Então ele pode sim trazer o Vitor Roque, estaria certinho no fair play financeiro. Ele pode sim trazer o Andreas, estaria sim no fair play financeiro, Carlos Miguel, entre outras contratações. Já o Corinthians e o São Paulo e o Santos, que trouxe agora o Neymar e está trazendo um monte de jogador aí para tentar se salvar do rebaixamento, eles seriam impedidos de fazer essas contratações. E por que que isso muda todo o jogo e é uma bomba para mim no futebol brasileiro? Porque, por exemplo, hoje esses times de São Paulo, que rivalizam com o Palmeiras, eles ainda conseguem fazer times com bons jogadores, porque assim, gente, não é porque nós somos palmeirenses que a gente vai deixar de reconhecer méritos do outro lado. O Memphis é grande jogador? Cara, ele é um jogadoraço. O Yuri é um jogador muito bom, muito bom. O Lucas se machuca demais, mas é um grande jogador? É um grande jogador. O Neymar ou o Roleiser, né, que é um meia argentino que foi pro Santos, são maus jogadores? Claro que são ótimos jogadores, né? É claro que deixa Santos, São Paulo e Corinthians mais fortes. E eles, imagina esse time sem esses caras. Então assim, com esses caras, eles estão atrás do Palmeiras nos últimos 10 anos. Eu até fiz um último vídeo falando da diferença de como São Paulo e Santos, São Paulo e Corinthians, desculpe, e o Santos também, né? Vamos pôr nesse balaio. Nos últimos 10 anos, só um campeonato brasileiro o São Paulo conseguiu ficar na frente do Palmeiras e o Corinthians também, um só. O resto ficaram para trás em todos. Mesmo com essa diferença que já tem se mostrado nos últimos 10 anos, de vez em quando eles conseguem competir e fazer bons times e até eliminar o Palmeiras, né?
Por exemplo, o Corinthians eliminou o Palmeiras esse ano, o São Paulo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, porque não é porque o Palmeiras é organizado e tem um bom time que sempre vai ganhar. O outro time, mesmo endividado, ele tem crédito, eles fazem empréstimos, eles contratam e depois a gente vê como paga. E aí eles conseguem fazer bons times, que não deveriam poder fazer esses times, né? Se existisse fair play financeiro, mas eles acabam fazendo e acabam conseguindo, de vez em quando, ainda competir com o Palmeiras, o Flamengo e os times que estão lá na ponta da tabela. Só que se o fair play financeiro for instalado, cara, eu não sei o que esses times vão fazer. Porque entra uma coisa que no Brasil é muito complicado. O fair play financeiro já existe na Europa e você não vê um time, por exemplo, que é muito grande na França. Muita gente não sabe, o Olympique de Marseille tem o fair play financeiro. Eles não podem ir lá simplesmente. Eles inclusive não disputam mais títulos de campeonato francês há muito tempo e tal. A torcida não vai lá protestar e nem quebrar tudo como fazem aqui. Que a pressão é gigantesca no Brasil. Como eu disse, São Paulo, Santos e Corinthians, a torcida tem um papel muito grande quando se fala de contratações, porque o dirigente se sente pressionado, o dirigente precisa dar uma resposta, porque a pressão é tão insana que o cara, não, e aí, como é que tá? Tem um patrocinador, tem um empréstimo, tem um crédito no banco, o cara é o seguinte, traz o Memphis aí, coloca no time, mas ele quer ganhar 4 milhões, aí o cara põe a mão na cabeça, cara, quer saber? Assina aí, depois a gente vê. Ou aquela coisa, né? O próximo presidente que chegar, que lide com essa conta, a gente precisa para agora, o torcedor tá cobrando. Aí eles trazem bons jogadores. No primeiro momento, eles conseguem sim, né? Fazer bons times com grandes jogadores, mas no futuro, como é que faz? E se vem o fair play financeiro, eles vão ter que se adequar. E como a torcida reagirá? Com o Palmeiras, por exemplo, com o Vitor Roque, com o Felipe Anderson, com o Andreas Pereira, com um monte de jogador estrelado e grandes jogadores. E ano que vem o Corinthians ou o São Paulo, com fair play financeiro, tem que se desfazer de todas as suas estrelas e jogar com jogadores da base. Como a torcida vai reagir? Será que eles vão aguentar a pressão? Cara, isso pra mim é uma bomba daquelas. E aí eu fico pensando o quanto a Leila Pereira, aí não é informação, tá? Pra mim é só feeling de quem acompanha os bastidores do futebol aí na televisão, na internet, Twitter e etc. A Leila Pereira, desde que o novo presidente da CBF assumiu, ela é assim com ele, ó. E quem é que fala o tempo todo de fair play financeiro? A Leila, esses dias mesmo, estavam falando, quando o Corinthians foi jogar o mata-mata contra o Palmeiras da Copa do Brasil, ela disse, aí agora nós temos que disputar contra um time que não paga ninguém e que disputa as mesmas competições com a gente, que, né, temos todos os nossos compromissos em dia. Então ela sempre bateu muito forte nessa tecla do fair play financeiro. O Abel também, né? E desde que esse presidente novo assumiu da CBF, ela vira e mexe, tá ali. Tá sempre conversando, tá sempre ali, há sempre reuniões. E de repente, para mim é uma atitude histórica, né, do novo presidente da CBF, porque a CBF sempre foi uma bagunça monstra e ele realmente, as outras medidas eu nem vou abordar porque senão vai ficar muito amplo, eu quero focar mais na do fair play, mas ele realmente está com boas intenções de organizar o futebol brasileiro. Aí vamos pegar como outro exemplo o Botafogo. O Botafogo, que é um time que sempre, nos últimos 20, 30, 40 anos, esteve super mal das pernas, sem dinheiro, com pouca força na mídia, e de repente o Botafogo veio, o fair play financeiro vai evitar isso também, gente. O Botafogo veio um cara muito rico, que é o John Textor, e falou, bom, nós arrecadamos pouco, mas eu tenho dinheiro, tenho crédito, tá aqui uma montanha de dinheiro, traz um monte de jogador bom e a gente vai disputar com o Palmeiras, por exemplo, que foi o ano passado, né? O Palmeiras perdeu, foi desclassificado da Libertadores e foi vice do Campeonato Brasileiro para o Botafogo. Por exemplo, com o fair play financeiro, o Botafogo não teria disputado com o Palmeiras o título. Por que não teria? Porque o Botafogo arrecada pouco, ele não arrecada muito. Ele não tem como ter aquele time caro que ele tem, entendeu? O Corinthians não tem como ter esse time caro que tem com as dívidas que tem. O Corinthians é um caso diferente, ele arrecada muito, só que a dívida é estratosférica. O São Paulo também é um time que arrecada muito, mas a dívida é estratosférica. O Botafogo, ele arrecada pouco e tem uma dívida alta. O Botafogo acho que é o pior dos casos. E veio um cara, um caminhão de dinheiro,
não paga ninguém, põe os compromissos para frente, faz um grande time, ganha título e disputa contra você, no caso o Palmeiras, que é um time que se organiza. A gente sabe que o Palmeiras passou por poucas e boas, o Palmeiras, mesmo nessa era de títulos, o começo ali do Abel, a torcida, o tempo inteiro, tem que contratar, usa muita base, não traz nenhuma estrela, porque o Palmeiras estava o quê? Segurando dinheiro. O Palmeiras estava segurando dinheiro, estava controlando as finanças. A gente reclamava muito do Palmeiras, às vezes, ter jogadores que... O Palmeiras apostava muito no segundo tempo em Breno Lopes, Davidson, que inclusive deram o título da Libertadores pra gente com gols, mas não eram jogadores que causavam suspiros na torcida do Palmeiras. E o Palmeiras tinha quem? Esses jogadores. Por quê? Porque o Palmeiras fazia alguns investimentos grandes pontualmente e trazia jogadores mais baratos. Por quê? Porque o Palmeiras estava precisando primeiro se equilibrar totalmente, como é o momento de agora. Vendeu muitos jogadores, ganhou muito dinheiro, aí sim trouxe Paulinho, aí sim trouxe Vitor Roque, aí sim trouxe Andreas. Hoje o Palmeiras tem um time caríssimo, mas o Palmeiras equilibrou as contas e aí sim conseguiu esse time caríssimo. O Botafogo, por exemplo, ano passado fez o que para ter esse time caro? Então o fair play financeiro vai evitar que times que estejam com as suas contas não em dia trazer grandes jogadores. E aí vai causar, na minha opinião, um desequilíbrio maior ainda no futebol brasileiro, porque você imagina só, se já tá havendo uma coisa de Palmeiras e Flamengo o tempo todo revezando, ganhando os títulos, mais o Palmeiras do que o Flamengo, o Palmeiras tem ganhado mais títulos que o Flamengo, na minha opinião, títulos importantes, aí você fica imaginando o seguinte, imagina se times como Botafogo, Corinthians, São Paulo, não vou nem pôr o Santos nessa batida, Atlético Mineiro, que é outro caso que o fair play financeiro ia desmontar esse time todo que o Atlético tem. O que esses times vão fazer se não puder trazer grandes jogadores? Eles vão ficar com um time muito enfraquecido. O lado bom para eles é o seguinte, eles vão parar de torrar dinheiro sem poder, mas eles vão passar por um período ali de seca, um período de times muito mais modestos contra outros times que estão com as contas em dias, que vão trazer só jogador de primeiro nível. Então isso vai fazer o futebol brasileiro, a balança, pender todo para um lado, e muitos times que querem estar aqui vão ter que ficar aqui por alguns anos para conseguir colocar suas contas em dia e aí sim poder trazer grandes jogadores. Para mim isso é uma bomba das maiores. A gente vai ter que esperar em novembro. Ele vai anunciar como que vai ser esse estudo do fair play financeiro, e que, se for introduzido no futebol brasileiro, muitos memes virão para os times brasileiros e principalmente para os nossos rivais aqui da capital paulista. É isso, galera, essa bomba que eu queria trazer para vocês, essa análise aí do fair play financeiro. Quero muito saber o que você pensa, deixe seu comentário, deixe seu like e diz aí o que você acha que vai acontecer com o futebol brasileiro se realmente em novembro for anunciado, e a partir, quem sabe, dos próximos 1 ano ou 2, o fair play financeiro ser introduzido no futebol brasileiro. O que vocês acham que vai acontecer com os nossos rivais? Comente aí que eu vou responder todo mundo e volto com um vídeo logo mais. Valeu, galera, até a próxima!